dia, queridos alunos do segundo ano A e B da Escola do Sebaimo. Mais uma vez estou aqui com vocês, dando prosseguimento ao nosso assunto desse período, né? A gente já mostrou aqui um vídeo, o primeiro vídeo sobre relações de massa, onde nós falamos de massa atômica e massa molecular. Está na plataforma. E também tem um exercício que foi colocado junto para vocês responderem e me enviarem. Então aqui na sequência, nós iremos continuar falando de relações de massa, que é um assunto extremamente importante e necessário para que a gente possa dominar conteúdos mais à frente. Então, dentro dessa mesma unidade de trabalho, relações de massa, nós iremos conhecer hoje um conceito novo, que é número de Avogadro ou também constante de Avogadro. Um pouco mais na frente nós iremos entender por que esse número foi batizado assim. Mas para a gente iniciar nossa discussão, a gente vai fazer aqui um comparativo entre dois elementos químicos. Eu tenho aqui o hélio e o hidrogênio. Nós vamos fazer uma leitura inicial do que está escrito aqui nessa primeira página. Ele diz o seguinte: que uma amostra de um elemento químico qualquer com uma massa em gramas numericamente igual à sua massa atômica, não é molecular, aqui é atômica porque é átomo, contém um número N constante de átomos. Veja bem, aqui eu tenho o hélio, que é o elemento químico da família 8A, e o hidrogênio. A massa atômica do hélio, Ma, é igual a 4U, 4 unidades de massa atômica. Se eu expressar esse valor aqui em gramas, que fica 4 gramas, eu vou encontrar N número de átomos X, que eu não sei que número é esse. Mas se eu fizer a mesma coisa para o hidrogênio, a massa atômica dele é 1 unidade de massa atômica. Se eu expressar essa unidade aqui em grama, vai ficar 1 grama. Aqui também nessa amostra de hidrogênio, você vai encontrar X átomos de hidrogênio. Mas o interessante aqui é o seguinte, a constatação que eu quero levar a vocês é que independente da massa do hélio ou independente da massa do hidrogênio, quando essas massas atômicas, que no caso do hélio é 4 e do hidrogênio é 1, são expressas em grama, ficando 4 gramas para o hélio e 1 grama para o hidrogênio, eles vão ter a mesma quantidade de átomos, não importando qual é a sua massa, se é grande, se é pequena, mas quando eu expresso a massa atômica em gramas, eu posso dizer que a quantidade de átomos que eu tenho em 4 gramas de hélio é a mesma quantidade de átomos que eu tenho em 1 grama de hidrogênio. Mais na frente a gente vai entender que quantidade é essa, certo? Mas no momento eu quero que vocês entendam o seguinte, que uma amostra de um elemento químico com uma massa em grama numericamente igual à sua massa atômica contém um número N constante de átomos. Então, não importa que elemento seja que eu tenha colocado aqui, todos os elementos químicos da tabela, a sua massa atômica expressa em gramas contém a mesma quantidade de átomo para todos eles. Então, vamos mudar aqui a nossa página e continuar a nossa discussão. Então, eu continuo com o número de Avogadro, constante de Avogadro. Então, reforçando o que eu falei, eu tenho aqui na página anterior, o enxofre tem massa atômica 32, expressa em gramas, 32 gramas tem N átomos de enxofre. O ferro tem massa atômica 56, essa massa expressa em gramas a 56 gramas também tem N átomos de ferro. O mercúrio, massa atômica 200U, então, quando eu expresso essa massa atômica em grama, 200 gramas tem N átomos de mercúrio. Então, independente da massa atômica dos elementos, quando elas são expressas em gramas, 32
para o enxofre, 56 para o ferro e 200 gramas para o mercúrio, esse N, que é o número de átomos, é igual para todo mundo. E esse número de átomos é que nós vamos chamar mais na frente de número de Avogadro. Então, em qualquer situação, toda vez que eu vou expressar a massa atômica em grama, eu vou ter a quantidade de átomo constante, que é igual a todos os elementos químicos. Então, eu posso dizer que em 32 gramas de enxofre, em 56 gramas de ferro e em 200 gramas de mercúrio, eu tenho sempre a mesma quantidade de átomo, que eu chamo de N. Mudando aqui nossa página, vamos ver a definição de número de Avogadro e quanto que vale aquele valor de N que eu acabei de falar. Então, o valor atualmente aceito para o número de Avogadro, N, é de 6,023 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui é o número escrito em notação científica, muito extenso, muito grande. Esse 23 aqui quer dizer que depois do 6 tem 23 casas decimais. Em outros momentos a gente abrevia, ao invés de 0,23 é 0,02 vezes 10 é 23. Tiramos uma casa decimal aqui. E ainda mais simplificadamente, que é a forma que eu vou utilizar com vocês, a gente diz que o valor do número de Avogadro é 6 vezes 10 elevado a 23. Voltando um pouco aqui na página, aqui eu tenho 32 gramas de enxofre, 56 gramas de ferro e 200 gramas de de mercúrio, que possui o número N de átomos. E esse número N é o número de Avogadro, que no caso vale quanto? 6 vezes 10 é 23. Então, reconceituando isso aqui de uma maneira mais didática, eu posso dizer, então pode-se dizer que em uma massa em gramas igual à massa atômica, para qualquer elemento químico existem 6 vezes 10 é 23 átomos, que é o número de Avogadro. Então vamos aqui verificar isso direitinho, fica mais claro. Então, o hidrogênio tem massa atômica igual a 1 U. Expressa em grama fica 1 grama. Só muda a unidade, de unidade de massa atômica para grama. Então, em 1 grama de hidrogênio eu tenho 6 vezes 10 é 23 átomos. No caso do urânio, a massa atômica é 238 U. Então, em 238 gramas, eu também tenho a mesma quantidade de átomos, que é 6 vezes 10 é 23 átomos. No cálcio, 40 U, a massa atômica. Então, a massa atômica expressa em grama fica 40 gramas. E eu tenho a mesma quantidade de átomos, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Preste bem atenção a essas definições, que elas serão extremamente úteis para a resolução de exercícios na frente. Então, eu posso estabelecer relações simples para eu saber a quantidade de massa, ou melhor, a quantidade de átomo em qualquer massa de elemento químico que eu desejar. Só basta estabelecer uma regra de 3. Só. Se eu sei que em 40 gramas de cálcio existe essa quantidade de átomo, dá para eu saber quantos átomos existem em 20 gramas de cálcio, em 10 gramas de cálcio. Basta só estabelecer a regra de 3. Veja só. 40 gramas de cálcio possui 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, eu posso dizer que em 20 gramas de cálcio possui quantos átomos? X. E basta que eu estabeleça uma regrinha de 3 que eu vou encontrar um valor. Basta calcular o valor de quem? De X. Então, é indispensável que você compreenda que a massa atômica de qualquer elemento químico expressa em grama tem uma quantidade de átomo fixa, que é de 6 vezes 10 a 23, que nós chamamos de número de Avogadro. Essa mesma relação que eu acabei de dizer que vale para um átomo,
ela também vale para uma molécula. Então, vamos ver aqui como é que eu vou aplicar esse número de Avogadro em cima de uma molécula. Olha o que diz. Em uma massa em gramas numericamente igual à massa molecular, que massa atômica é de átomo, massa molecular de molécula. Para qualquer substância molecular, existe 6 vezes 10 a 23, mas não é átomo. São o quê? Moléculas. Relendo, em uma amostra em gramas numericamente igual à massa molecular, para qualquer substância molecular, existe 6 vezes 10 a 23 moléculas. Veja bem, eu peguei a molécula de água, a massa molecular eu já dei pronto aqui, 18 gramas, vocês já aprenderam no primeiro vídeo, 18U. Então, se em 18U, eu estou convertendo de U para grama, em 18 gramas de água, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. No ácido sulfúrico, a massa molecular é 98, quando eu expresso essa massa em gramas, só basta mudar a unidade, 98 gramas, eu vou ter a mesma quantidade de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, sabendo disso, eu posso calcular a quantidade de molécula presente em qualquer massa de qualquer substância. Se eu quiser, por exemplo, saber quantas moléculas existem em 40 gramas desse ácido, basta eu estabelecer uma regra de 3, estabelecendo uma relação onde 98 gramas possui essa quantidade de moléculas e a massa que eu desejo possui uma quantidade de moléculas X que eu facilmente descubro, utilizando uma regra de 3. Só vou mostrar esses exercícios um pouco mais na frente no vídeo seguinte. Então, recapitulando, a massa atômica de um elemento e a massa molecular de uma substância, quando expressa em grama, eles contêm a mesma quantidade de entidades químicas. No caso, a massa atômica do elemento expressa em grama contém 6 vezes 10 a 23 átomos e a massa molecular de uma substância expressa em gramas contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Esse número é um número muito grande e na matemática a gente sabe quando a gente trabalha com números muito grandes ou número muito pequeno, ou seja, muitas casas decimais, a gente sempre utiliza notação científica. Então aqui, 6 vezes 10 a 23 é como se eu tivesse 6 seguido de 20, como se eu tivesse, não, seguido de 23 casas decimais. Então, após o 6, que no caso, essas casas decimais vão ser 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, ao invés de escrever esse número assim, a gente escreve dessa maneira. Eu vou contando aqui as casas até chegar em um número que fique entre 1 e 9, entre 1 e 10, esse número aqui. E eu escrevo esse número na forma de potência de base 10. Então, esse valor expresso em potência de base 10 fica igual a esse aqui. Então, a massa molecular de qualquer substância expressa em grama tem essa quantidade de molécula. E a massa atômica de qualquer elemento, também expressa em grama, tem essa quantidade, só que de átomos. Então, o número de Avogadro, ele recebe esse nome porque esse valor foi pesquisado durante muito tempo por um cientista italiano, Amedeo Avogadro, mas infelizmente ele não conseguiu descobrir esse valor. Esse valor só foi descoberto 100 anos depois e mesmo assim ficou o nome dele em homenagem ao trabalho que ele fez na tentativa de encontrar esses valores. Ele conseguiu provar que a quantidade de moléculas ou de átomos é igual numa massa que é igual à massa molecular, como é o caso aqui, em 18 gramas de água ou em 98 gramas do ácido, tu tem a mesma quantidade de moléculas. Então, essa ele conseguiu responder e explicar. Provar, porém, o valor de moléculas, que seria 10 a 23, só foi descoberto 100 anos após o trabalho dele. Então,
No vídeo seguinte, a gente vai dar prosseguimento a essa discussão e vamos aplicar essas informações que a gente trabalhou nesse vídeo aqui, no vídeo 2. Nós iremos precisar disso lá no vídeo 3. Então, até o próximo vídeo.